Sejam todos bem-vindos ao Quintas Maternas de hoje. Eu sou a Regiane Azevedo, eu sou psicóloga clínica, psicóloga perinatal e parental, terapeuta de casal e família e coordenadora aqui do Espaço Expandir. Quintas Maternas hoje vem com um tema muito importante, que é puerpério. Fiz uma enquete ontem, perguntando quantas pessoas sabiam o que era puerpério. Algumas pessoas ainda não sabem o que é puerpério, né? Então, esse tema é um tema que me interessa bastante. Adoro pensar, ler e falar sobre esse tema. Para iniciar, como sempre, com uma música. Coloquei uma música do Lulu Santos, que é Como uma Onda, e essa música, ela me remete ao puerpério. Nada do que foi, será. Enquanto as pessoas vão chegando, vamos ouvindo aqui a música, aguardando as pessoas, para a gente poder dar início ao nosso encontro. Sejam todos bem-vindos. O puerpério é um tema que muitas pessoas ainda não conhecem, infelizmente, ou às vezes é comum também, né? Quando se pergunta, você sabe o que é puerpério? E a pessoa, sei sim. É aquele período, né, que a mulher fica confusa, mas não sabe exatamente o que é, né? Como que ele se apresenta, o tempo de duração, como que a mulher reage e o homem. Hoje nós vamos ver isso aqui também, né? Que o homem também experiencia o puerpério. Existe também o puerpério masculino, que poucas pessoas também ainda não conhecem, não sabem. Então, é sobre tudo isso e tantas outras coisas mais que nós vamos falar. E para a gente começar, né, como sempre, eu começo com uma música, um poema, que é o tempo das pessoas irem entrando. E o poema que eu escolhi hoje, né, para o nosso encontro, que é daquele livro que eu gosto muito, da Luísa Benevides, Azul de um Minuto. E o poema se chama Ressaca. Não adianta explicar que ninguém vai entender. A sensação de ser cavada inteira por dentro, futucada, raspada, até não sobrar nenhum pensamento. Quase nada de você, só ação, lágrimas e sono. E é assim que nós começamos hoje, né, nosso Quintas Maternas. Eu, a minha amiga Girafa e vocês. Sejam todos bem-vindos. E para a gente começar, né, para falar sobre puerpério, eu queria começar, fiz várias anotações, tem muitas coisas para eu não perder, né, de tanta informação, e o quanto é importante as pessoas saberem, né, se a ideia do Quintas Maternas aqui é ser um lugar de informação, né? Um lugar onde as pessoas possam se nutrir, né? Se alimentar, né? Emocionalmente também, porque é um lugar onde a gente tem experienciado, né, um colo virtual, uma identificação, um contorno, né, que tem dado. Eu tenho tido esses feedbacks, né, que tem tido muito contorno, né, em cada encontro. Sejam todos bem-vindos, Isolema, Leide. E a ideia principal do Quintas Maternas, né, quando eu idealizei e coloquei em prática, é ser um espaço, né, de pura informação, onde as pessoas possam saber o porvir, saber o que significam as coisas, né, porque não tem como, né, você se preparar
e estou pronta, pode vir o puerpério que eu estou pronta. Mas eu acredito que quanto mais informação, quanto mais você, mulher, você, homem, você enquanto casal, família, rede de apoio, souber o que significa puerpério, o que se espera desse período, como que ele se dá, né, pode se desenvolver melhores formas para passar por esse período, né, tão desafiador, tão transformador e com tanta potência, que ao mesmo tempo a mulher se sente impotente diante de um turbilhão, né, de emoções que ela sente. Então, estamos aqui começando nosso Quintas Maternas e para começar, eu queria primeiro ler, né, a definição do que é puerpério, né? Oi, Vanessa. Então, para começar, eu vou ler o que significa puerpério, né? Para a gente pensar, para a gente começar a construir o nosso encontro de hoje. Eu já vou começando porque tem bastante material e as pessoas vão chegando e vão tomando seu lugar aqui virtualmente. Puerpério, também chamado resguardo ou quarentena, é o nome dado à fase pós-parto, em que a mulher experimenta modificações físicas e psíquicas. Este é o período de tempo que decorre desde a dequitadura até que os órgãos reprodutores da mãe retornem ao seu estado pré-gravídico. Nesta fase, a mulher é chamada de puérpera. É um período onde se dá esse retorno ao corpo anterior da gravidez. Então, é um período de mudanças físicas e psíquicas. O puerpério inicia-se logo após o parto, né? Logo após o que nós vamos falar também aqui, após o momento que a mulher conhece o bebê real, esse bebê que nasce, né? Porque ao longo da gravidez, eu já trouxe isso aqui em outros momentos, né? A mulher ela vai idealizando esse bebê, ela vai construindo esse bebê, né, no imaginário dela, e que é natural. E esse puerpério ele inicia a partir desse momento que esse neném nasce, esse bebê real, como ele é, olha o pezinho, olha a mãozinha, e você se depara com essa realidade. Ali você adentra ao puerpério. Geralmente, né, o puerpério inicia quando termina o descolamento da placenta, logo depois do nascimento do bebê. Embora possam também ocorrer com a placenta ainda inserida, que não tem uma ordem, né? O momento do término é impreciso. E aí eu queria ler só essa parte para a gente poder começar. A medicina, ela, para os médicos, eles dizem que o puerpério ele gira em torno de 6 a 8 semanas. Nesse período do resguardo, para nós psicólogos, né, com essa transformação psíquica que acontece, né, na vida da mulher, nós não olhamos dessa forma, como esse período de 6 a 8 semanas, né? Mas sim um período que normalmente dura em torno de 1 a 2 anos ou mais. Já ouvi mulheres falando que 4 anos depois da criança ter nascido, que ela se sente saindo do puerpério. Ou seja, o puerpério, quem define o tempo no puerpério é a mulher. E define não no sentido consciente, lógico, cronológico, entende? Mas é quando a mulher se sente reconstruída, reorganizada. Porque é um período... estão chegando pessoas super queridas aqui, sejam todas bem-vindas. Gostaria que vocês participassem, interagissem com perguntas, com pontuações, enfim, vamos que vamos aqui, né? Então, quem define esse período, né, do puerpério, o tempo que ele vai durar, o tempo que ele vai terminar, é a mulher. Porque é quando ela se sente pronta. O puerpério, ele é um período de crise. Ele é um período de muitas transformações e transformações identitárias. Assim que o bebê nasce, essa mulher, como eu já falei em outros encontros aqui também, né, que é muito natural quando a mulher engravida,
É cultural isso, né? Assim, a sociedade, os familiares, até os profissionais de saúde na maternidade, é muito comum vocês ouvirem isso. Oi, mãezinha! Olha, mãezinha, seu bebê. E essa mulher, ela ainda vai se descobrir nesse lugar. Ela ainda vai se descobrir mãe, né? Quando nasce o bebê, nasce uma mãe também, nasce um pai também. A gente precisa sempre pensar nisso, porque não existia uma mãe, não existia um pai. O que existia antes era um filho e era uma filha. E agora eles vão se descobrir nesse lugar, nesse novo papel, nessa nova função da maternidade e da paternidade, junto de todas as suas experiências anteriores, com a sua parentalidade. Então é um período que vem tudo à tona. Por isso, muitas pessoas colocam, né, assim, é uma montanha russa o puerpério. Muitas mulheres, né, eu ouço isso, eu atendo grávidas, e muitas mulheres colocam isso, assim, o temido puerpério, né? O que vem por aí? Eu tenho medo desse puerpério diante de outras experiências, diante de falas de outras mulheres que experienciaram um puerpério difícil, complexo. Outras mulheres, como eu já ouvi também, experienciam o puerpério de uma maneira mais suave, menos tão profunda, menos desorganizadora, né? E por que isso, né? Assim, eu fico pensando muito, né, nos meus estudos, nas minhas leituras, nos meus atendimentos às grávidas, às puérperas, e até eu mesma, né? Eu tenho um filho que ainda vai fazer 2 anos, né? Tem 1 ano e 8 meses. E eu ainda estou no puerpério, né? Posso colocar isso, que eu ainda estou vivendo esse puerpério, porque é esse período de mergulhar para dentro, de se descobrir mãe e essa mulher, né? E tantos outros lugares. Então, por que para muitas mulheres é um período tão difícil e para outras é um período mais suave, como algumas outras dizem, né? Porque esse lugar, né, do puerpério, ele é um lugar que a mulher visita aqueles lugares que ao longo da vida dela ela pode ter ignorado. Ela pode ter colocado lá debaixo do tapete. Pode ter, isso aqui eu não vou olhar agora, toca a vida, vambora. E quando chega o puerpério, isso tudo vem à tona. O puerpério traz todas as nossas mazelas. O puerpério traz à tona as nossas sombras. O puerpério traz para a luz aqueles lugares que ao longo da vida deixamos lá num cantinho, não conseguimos olhar, né? Não deu conta de olhar, não teve tempo às vezes na vida de cuidar, por ter uma vida com tantas outras prioridades e não teve tempo. E aí o puerpério, ele convida essa mulher a mergulhar, né? Queria que vocês fossem me dando um retorno, ver se está fazendo sentido para vocês, como é que está chegando aí para vocês, né? Todas essas informações, para a gente desenhar esse encontro aqui juntos. E quem se sentir à vontade de partilhar, fique à vontade, né? Que é um espaço de troca e é sempre muito rico, essas trocas são muito ricas, né? Então, o puerpério é um período, né, de transição identitária, de uma descoberta de novos papéis, de novas funções. Essa filha e esse filho, eles se deparam e se descobrem no outro lugar que eles não conheciam, que eles nunca haviam visitado, que é o lugar de mãe e pai. Eles se deparam com uma responsabilidade de criar um filho, uma filha. Eles se deparam com toda a história deles, com os pais, com todas essas experiências vêm à tona com a chegada desse bebê.
Ou seja, é tudo ao mesmo tempo. É tudo muito intenso. O puerpério para algumas mulheres dói, sangra. É um sangrar na alma. Eu digo que o puerpério é um descamar. É um descamar a pele para nascer, para vir uma nova pele, para nascer uma nova pessoa. O puerpério é aquele lugar que convida a mulher e o homem a olhar e não se reconhecer. Quem aqui que já é mãe, ou que está grávida, ou que conhece, né, mulheres que já experienciaram isso. Tem algumas mulheres que relatam que elas se olhavam no espelho e não se reconheciam. E se olhavam de novo no espelho. E quem sou eu? Eu não me reconheço. Porque aquela mulher que está diante daquele espelho não é mais aquela. Não é mais. E não é mais mesmo. Porque ela passou 9 meses gestando, imaginando, idealizando, construindo esse bebê psíquico, essa maternidade, o parto. E quando esse bebê real chega, é um desconstruir muitas das vezes todo esse cenário, né, idealizado, porque ele começa a se materializar e muitas das vezes de uma forma completamente diferente do que essa mulher, esse casal, esse homem imaginou. O puerpério, ele é um lugar que gera também muitos desafios, né? Ele nos convida a olhar para todos aqueles lugares, como eu estou falando, né, aqui. Ele nos convida a olhar para as amizades, ele nos convida a olhar para o relacionamento. O índice de divórcio, né, no primeiro ano depois da chegada de um bebê é alto, né? As pesquisas apontam isso. E eu sempre penso, né, assim, a que se deve isso, né? São tantos fatores, né? Olhar como é que estava esse relacionamento antes, tantas outras coisas. Mas, assim, um ponto que eu gosto sempre de pensar porque esse período do puerpério é um período onde essas duas pessoas estão mergulhadas para dentro. E se eu estou mergulhada tão profundamente e o outro está tão mergulhado também, né, profundamente, como é que se reencontram? Como é que se encontram? Como é que se olham? Daí a importância, né, do diálogo, das conversas verdadeiras que eu prezo e levanto tanto, né? Então, da gente pensar, né, na importância do autoconhecimento, a importância dessas pessoas, né, dessa mulher, desse homem, principalmente, né, a mulher, que é a mulher que vai, que está ali, né, gestando e sente, né, esse descamar também, porque o homem também sente isso, e eu vou trazer isso aqui também, ainda hoje. A importância do autoconhecimento, a importância, né, o quanto é importante, é sugerido que as pessoas, se elas puderem, né, buscar um acompanhamento terapêutico, né, um acompanhamento psicológico durante a gravidez, né, porque durante a gravidez já lançar luz para esses lugares mais sombrios, esses lugares que foram evitados,
né? Dar nome, né? A importância de nomear os sentimentos, ter clareza do que sente, o que gera, né? De onde vem. Porque eu acredito que quanto mais essa mulher, esse casal, né, se conhecem, fazem um trabalho de autoconhecimento ao longo da gravidez, eles vão ter melhores resultados, vamos colocar assim, eles vão desenvolver melhores formas para lidar com esse período tão desafiador, complexo e profundo. E mesmo que não tenha procurado terapia, né, durante a gravidez, ok, mas depois, né, que possa também buscar ajuda se assim for necessário, se assim se perceber, bom, eu preciso de uma ajuda porque as coisas aqui estão emboladas, eu preciso de um lugar para me ouvir. O puerpério é um período onde o indivíduo, né, a mulher, o homem não conseguem colocar em palavras o que eles experienciam. É intraduzível. A experiência que eles têm, muitas das vezes não conseguem colocar em palavras. Culturalmente, né, se espera muito de que essa mulher, depois que ela pare, que ela tá ali com o bebê nos braços, né, uma mulher plena, linda, dona de si, né? E feliz porque tá com seu filho nos braços. Quem nunca ouviu isso? Agora é o momento mais lindo da sua vida. E aí eu paro e penso, e às vezes essa mulher não se sente assim. Às vezes essa mulher não se sente plena, feliz, que foi a experiência mais linda da vida dela, lembrando que a gestação e o puerpério, por consequência, um período de muitas ambivalências afetivas. Então, a nossa sociedade, né, é cultural isso, espera-se que essa mulher esteja plena, esteja radiante, de sorriso, de canto a canto. E aí, às vezes, essa mulher, ela se cala. Ela se cala porque às vezes não sente que tem espaço para ela falar que ela não está se sentindo plena, que ela não está se sentindo a mulher mais feliz, que horas ela se sente muito feliz, mas tem hora que ela se sente muito triste. Tem hora que ela sente um medo gigantesco de não dar conta, um pavor, e tem hora que ela sente que ela é a mulher. Tem hora que ela sente que foi a melhor escolha da vida dela, e tem hora que ela questiona, será que foi a melhor coisa que eu fiz? Né? Quem aqui nunca ouviu, né? Onde eu fui amarrar meu burro? Mas aí eu questiono, tem espaço para essas mulheres falarem sobre isso? Tem espaço para você que está aqui me ouvindo ou que vai ouvir depois? Pensa comigo se tem espaço para nós mulheres e para os homens falarem das suas ambivalências afetivas, para falarem dos seus medos, das suas angústias, para falarem do lado A, do lado B, do lado C, do lado Z da maternidade e da paternidade. Nós estamos construindo esse espaço, sim. Hoje esse espaço está muito maior, sim, e que bom e que possa crescer. E que nós aqui juntos possamos estar também construindo esse espaço. Precisamos ter espaço para falar sobre os outros lados da maternidade e da paternidade. E não ficar só no romantismo que de tudo é muito lindo e foi a melhor coisa. Quando uma mulher pare e ela tá no furacão, no olho do furacão do puerpério, e às vezes chega uma pessoa e diz, nossa, você tá radiante, que coisa linda, né? Foi a melhor coisa que te aconteceu, e essa mulher não tá se sentindo assim, o que gera nessa mulher? Culpa. Já fora as culpas que ela já sentia e que ela já sente, porque já vão chegar várias culpas. Culpa.
Culpa porque eu não tô me sentindo assim, eu não tô sentindo essa alegria toda, não foi a melhor coisa, não é assim que eu tô vivendo. Então eu deveria estar sentindo isso, o mito do amor materno, essa coisa muito linda, romantizada, né, que eu falei em outros encontros aqui. Muitas mulheres relatam que o puerpério é um período de muita solidão. Muitas experienciam como um período de solidão, outras experienciam como um período de solitude. Mas é muito frequente se ouvir como um período de muita solidão. Porque são as fraldas, amamentar, não dormir, se perder em tantos pensamentos, dependendo de como foi o parto, né? A forma como foi esse parto impacta positivo e negativamente no puerpério. Você sabia disso? A forma como foi esse parto impacta, tem um impacto como o desenrolar, como será o desenrolar desse puerpério. Porque tem a ver com o que foi idealizado, com o que foi esperado, com o que foi sonhado para o parto. E aí quando esse bebê nasce, com uma carga de expectativa muito grande e com uma frustração, porque é o que eu sempre digo, né? Quanto maior a frustração, quanto maior a idealização, a expectativa, maior será a frustração, né? Porque você vai colocando numa fita métrica que se perde, né? Então, a forma como foi sendo, né, como se deu o parto, vai ter um impacto sobre a forma como essa pessoa, essa mulher vai passar por esse puerpério, que já é um período que vem tudo à tona. O parto, ele é um momento, né, onde a mulher ela revivencia muitas coisas também, né? Olha, a Rose colocou, passei por isso. Se você quiser compartilhar um pouquinho, clarear um pouquinho aqui pra gente, seja bem-vinda. É bom ter você aqui. Uma pessoa muito especial para mim. E então a forma como se deu, né? Se foi um parto respeitoso, se foi um parto agressivo, desrespeitoso, vai ter um impacto. Vai ter um impacto. Então, gente, puerpério não é só essa palavra. Você sabe o que é puerpério? Ah, sei, é um período, né, que é de muita confusão. Não. Se você não sabe, se você não se informa o que vem, o que se sente, quando se chega lá, pode ser mais desafiador. Já sendo, né? Mas não é um bicho de 7 cabeças. Como às vezes eu ouço mulheres dizendo, eu tenho um pavor do puerpério e aí espero um puerpério a pior coisa do mundo, né? Porque isso cada experiência é única, é subjetiva, né? Então, é um período que às vezes muitas mulheres relatam, né, que é um período oco. A mulher se sente oca, vazia por dentro, não se olha lá, não se reconhece quem sou eu, cadê eu? Os pensamentos ficam confusos, a memória, afetam tantas outras coisas, sabe? Tem tantos outros sintomas, né? O puerpério é um período de transição, né? É um período de crise na vida da mulher e do homem. É um período de crise, como eu falei inicialmente, crise identitária. É um período de transformação, é um marco. Eu digo que não tem como, e aí eu falo agora por mim, continuar sendo a mesma pessoa depois de experienciar a maternidade e a paternidade. Eu não sou a mesma. A Rejane de antes e a Rejane de agora. A Rejane depois que Tito nasceu e a Rejane de quase 2 anos. Não é a mesma. Porque é um período, é um marco na vida da mulher. Ela vai se deparar com tudo na vida dela. Mas eu digo que é a experiência
que vira do avesso. Essas são as minhas palavras. Puerpério para mim é um virar do avesso. É desconstruir tudo aquilo que você tinha pensado e tudo muito organizadinho. Puerpério vem dizer assim, ó, a maternidade, né, por si só é a porta de entrada para você não tem controle. Mulheres controladoras, quando chegam no puerpério, né, quando se deparam com a maternidade, podem, né, lidar com esse período de uma forma muito mais complexa, porque é o total descontrole, é a prova viva de que não se tem controle sobre nada. Então, o puerpério, ele é a primeira tecelagem, acho linda essa palavra, tecelagem do vínculo familiar. Puerpério é a primeira tecelagem do vínculo familiar. É a hora que o bebê nasce, da hora dourada, né, como chamam, que é aquele primeiro encontro, aquele olhar, é o imprint, né? E quando essa mulher, esse homem adentram o puerpério e começa a tecelagem desse vínculo, que é essa mulher se descobrindo e esse homem se descobrindo enquanto mãe, enquanto pai, e esse bebezinho se descobrindo enquanto um ser, e reconhecendo essa mãe e reconhecendo esse pai. Tem um comentário aqui da Rose. A gravidez foi boa, fiz pré-natal, me cuidei. Só que no final da gravidez levei um susto de quase perder meu filho. Tudo aquilo que teoricamente estava sob controle descontrolou. E aí comecei do zero, o medo me tomou de cuidar do meu filho, de me cuidar. É isso aí. Minha avó, linda, uma entrega total. É o se entregar. E o que a Rose está colocando aqui é tudo aquilo que teoricamente estava sob controle, teoricamente descontrolou, se perde. E aí o que acontece? Desmorona, fragiliza, se vê vulnerável e tudo toma uma proporção muito maior. Verdade, foi assim mesmo, tive que aprender a lidar com tudo. E aí é lidar com tudo de uma forma fragilizada, amedrontada, acuada, e os impactos que vão ter na chegada desse bebê, na vinculação, né? Ao longo de outros encontros do Quintas Maternas eu vou trazer, né, a questão dos transtornos, né, da psicologia perinatal, né, e que tem os impactos, né, assim, nessa vinculação, porque pensa, né, essa mulher e esse homem, né, estão mergulhados para dentro, e aí me acompanhem aqui, né, nessa visualização, estão mergulhados para dentro, tendo um neném ali que precisa desse cuidado total, depende totalmente da mulher, depende totalmente dessas pessoas, desses cuidadores, né? E essa pessoa não está sabendo lidar com as suas próprias questões e ter esse bebê, como é que fica no meio de tantas ambivalências, de tantas inseguranças, de como vai ser, a importância de olhar para si, de respirar. Isso vai passar. Eu gostava de pensar no meu puerpério, e penso, mas lá no início, que isso vai passar. É uma nuvem pesada e vai passar, um dia de cada vez. A importância de dar lugar, de lançar luz sobre todos esses lugares que talvez não foram vistos porque não teve tempo. Mas eu fico pensar, né, quanta coisa vem daí, quanta coisa boa, né? Quando nós estamos e nos permitimos viver,
né? A nossa vulnerabilidade, que foi isso que a Rose colocou, né? Que é esse desmoronar e se ver fragilizada e se ver né? Fragilizada e vulnerável. A vulnerabilidade é uma porta de entrada para empatia, para o olhar generoso, para compaixão, para humanizar essa relação. Enquanto essa semana, né, eu fazia um roteiro para o nosso encontro de hoje, para falar sobre puerpério, quem não estava aqui na hora, é um tema que eu amo falar. E aí eu lembro, né, de uma famosa frase de Winnicott, né, que o bebê ele precisa de uma mãe suficientemente boa, apenas suficientemente boa. Nós carregamos um peso, né, de querer ser uma mãe perfeita e um pai perfeito. E os nossos filhos precisam de uma mãe suficientemente boa ali, presente. E não uma mãe perfeita. Porque primeiro não existe. Mas se colocamos essa capa de uma mãe perfeita, como que esse filho vai olhar pra gente? Se minha mãe é tão perfeita, não tem defeito, como é que ele vai se vincular e se relacionar lá na vida adulta? Uma questão para vocês pensarem. O puerpério, ele convida a mulher e o homem a olhar para as perdas e para os ganhos. Muitas mulheres relatam que elas experienciam um olhar mais para as perdas e se deparam com o abrir mão, né, de uma vida anterior à chegada do bebê, porque isso é um abrir mão, né? Para se ganhar algo, se perde algo, não é assim, gente? A vida é assim. A vida é feita de ganhos e perdas. A gente não consegue ter tudo. A gente ganha, mas a gente perde. O bebê, quando nasce, ele ganha vida. Ele ganha esse olhar, esse cheirinho. Mas ele perde o quentinho da vida intrauterina. Ele perde aquele conforto, ele perde aqueles nutrientes que chegavam para ele. Ele agora precisa ir buscar. A vida é feita de perdas e ganhos. Mas muitas mulheres experienciam esse período do puerpério, às vezes olhando mais para as perdas e às vezes com mais dificuldade de olhar para os ganhos. Daí a importância de olhar para si, do autoconhecimento. O puerpério, como eu falei, é um período que as pessoas, a mulher, o homem, não conseguem colocar em palavras. Por isso que às vezes as pessoas dizem: nossa, o puerpério é horrível, porque não conseguem colocar em palavras o que elas experienciam, porque é subjetivo. É preciso fazer isso que eu acabei de fazer. Respirar. Às vezes tem mulheres que querem controlar até o puerpério. Porque se acontecer isso, eu vou fazer assim. E não tem. É experienciar um dia de cada vez. Eu falei lá no início, né, que eu ia trazer aqui também, que o homem, ele também experiencia o puerpério. Vocês sabiam disso? Muitas pessoas acham que o puerpério é só a mulher que vive. O homem também tem o puerpério masculino, tem o puerpério do homem. O homem também faz esse mergulho. Em algum lugar, em algum momento, esse homem se depara com as suas mazelas. Em algum momento, esse homem se depara com a sua parentalidade. Ele se depara com o pai que ele teve, com a mãe que ele teve. E aí, às vezes, esse ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar, fica tão pesado, tão angustiante, que às vezes esse homem não dá conta.
Quantas pessoas, quantas histórias vocês ouvem, né? De divórcios, como eu falei anteriormente, de traição. Porque às vezes não dá conta. Às vezes não dá conta de olhar para tudo. E eu não estou aqui em momento algum justificando nada, eu só estou apenas contextualizando e trazendo à luz informações que às vezes não se fala e não se pensa sobre isso. E não há espaço ainda suficiente, tanto para as mulheres, mas principalmente para os homens, para falarem sobre a sua paternidade. Para falarem das suas angústias, dos seus medos, dos seus anseios, dos seus receios, dos seus desesperos. É pouco. Quantos homens vocês ouvem falar? Nós, mulheres, é pouco. É raro. A Rose colocou. O que eu percebi é que não é falado, exatamente. No meu caso, não sabia que iria passar. Que não ia passar por esta frustração, dor, medo. Exatamente. Percebe, gente? O quanto é importante que ela colocou aqui? Ela não sabia que ia passar. Você achava o quê? Aqui ela é Rose, para mim ela é Nenê. O que você achava? Que aquilo ali ia ser eterno. Ia ser um buraco sem fundo. E que você estava, se afundando. Daí a importância de algo que se chama pré-natal psicológico. Que é um trabalho preventivo a tudo isso. É um trabalho informativo, que trabalha com técnicas, tem ferramentas, mas principalmente informativo para o casal, para a mulher, para a família, para a rede. Tive muita ajuda da minha sogra, minha mãe, meu esposo, ficou na mesma situação sem entender. Percebe, gente? Desespero. O que está acontecendo com ela? A gente queria tanto, dependendo da forma como foi essa gravidez, né? Preciso contextualizar isso, uma gravidez desejada, planejada, às vezes é tão desesperador. Imagine uma gravidez não sendo planejada, não sendo desejada. Tudo isso ao mesmo tempo. A gente precisa falar, gente, a gente precisa dar nome, a gente precisa nomear as coisas. A gente precisa, se permitir falar. Eu lembro que quando eu estava no auge do meu puerpério, eu lembro que eu conversei com uma pessoa muito rapidamente que tinha acabado de ter um filho também, e aí eu perguntei, e aí, como é que você tá, né? Como é que estão as coisas aí? Como é que você tá se sentindo? Não, aqui tudo ótimo. Foi a melhor coisa que me aconteceu. É isso. Sabe, assim, e talvez tenha sido a melhor coisa e ela estivesse experienciando daquela forma mesmo, sabe, gente? É real isso. Por isso que eu falo que é o subjetivo atuando, sabe? É tudo aquilo que ficava lá atrás atuando. Mas imagina uma fala dessa para alguém que está no desespero, que está ali na frustração, que está sem entender nada, que está na caverna puerperal que a gente chama. Como assim? Tem outra pessoa que está falando que foi a melhor coisa na vida dela. O puerpério é imprevisível. O homem e a mulher se deparam com a imprevisibilidade. O que vem aí pela frente, eu não sei. Mas o nosso trabalho aqui, enquanto psicóloga perinatal, e esse projeto do Quintas Maternas é trazer informação. É a gente poder falar o que se espera. O que quanto tempo dura, sabe? O quanto isso é subjetivo. Quais são os sintomas? Por exemplo, angústias. Comum. Medo, insegurança, baixa autoestima, gente. A mulher, às vezes, se olha no espelho e se sente a mulher mais feia, sabe? Sei lá qual termo que ela vai querer colocar. São sintomas naturais. O que eu tô colocando aqui é da gente poder naturalizar as coisas,
sabe? Então é isso, é natural, é assim mesmo, lembra, sabe, assim, a importância, né, quando eu estava falando do homem, né, o homem, ele é colocado num lugar de apoio, de suporte, e esse homem sem saber o que sem ter um lugar para se dar suporte, para se dar apoio, mas para dar lugar ao outro, para poder cuidar. Rede de apoio, gente. Sabe? Um ajudando o outro. Informação. Vamos dividir, vamos compartilhar as informações. Né? Alteração no apetite. Né? Sono. Porque tem isso, tem as noites que não dorme. É assim. Né? Você não tem uma reserva. Você não vai reservar o seu sono durante a gravidez. Você vai ali, não vai dormir, porque isso tem um serzinho que ficou ali 9 meses. E que nos 3 primeiros meses, que a gente chama de esterogestação, esse bebezinho, para ele é a mãe é ele. O bebezinho, ele só consegue se diferenciar e se descobrir como que ele não é a mãe a partir dos 6 meses. Que é quando ele começa a olhar as mãozinhas. Já observaram isso? Eu lembro do Tito aqui, quando ele começou com os 6 meses, eu lembro que ele começou a olhar a mão, o pé, começa a colocar o pé na boca, a olhar a mão, a esticar, que é ele começando a se ver, se perceber que nele não é a mamãe. Mas os 3 primeiros meses, ele é mãe, tá fusionado, sabe? Que lindo, é assim. Informação. Eu fico aqui pensar como seria, não romantizado, mas como seria para muitas mulheres, muitos casais, um período com novas formas, novas possibilidades para lidar com esse desafio que é o puerpério, se tivesse informação. Quando eu pensei no Quintas Maternas, né? Eu pensei muito em mim, eu pensei muito na minha maternidade, no meu puerpério e na paternidade também, né? Daqui de casa. Porque eu fico pensando assim, o quanto é necessário falar sobre o que não é dito, o que é romantizado e idealizado. Né? Então, é natural, né, falando um pouco mais dos sintomas, olhar aqui a hora para eu não me perder, porque eu começo a falar, mas ainda temos tempo, se vocês tiverem perguntas, que a gente está caminhando para o final. Como eu estava falando dos sintomas, né, é muito natural também pensamentos intrusivos. Né? O que é isso? Os pensamentos que você naturalmente não pensaria. Né? Então, são os pensamentos que entram. É natural. Né? É natural a autorrecriminação. Olha, eu não sou uma boa mãe. Tá vendo? Meu filho não para de chorar. Tá vendo? Eu não tô conseguindo amamentar. E ó, toma ali o chicote. Muitos chicotes invisíveis. Culpa. Então, assim, tô falando um pouco dos sintomas pra gente poder contextualizar bem o que é um puerpério, sabe? Da gente pensar isso aqui. Então, é natural, gente. A gente precisa naturalizar para quando você que tá grávida, né, que tá prestes a ter seu bebê, primeiro, se percebe que tá difícil, busque ajuda profissional. Não deixa de buscar ajuda profissional. É pela tua saúde mental. É pela tua saúde mental, é pelo teu filho, mas principalmente por você. E esses sintomas, né, que eu tô colocando, eles às vezes se confundem com alguns distúrbios psiquiátricos perinatais. Então, nesse período, às vezes, a pessoa pode achar que ela tá com depressão, né? Então, daí a importância de se ter um acompanhamento profissional, né? Um psicólogo, um psiquiatra quando for necessário, né? Como eu falei em algum outro encontro, né? O baby blues, que é assim que o bebê nasce, né? Dura em torno de 14 dias,
né? Que é aquela tristeza materna, um pouco de confusão, vazio, já dentro do puerpério, né? Mais para frente, em outros encontros do Quintas Maternas, né, eu vou trazer o tema depressão pós-parto, né, que agora é chamado depressão perinatal. Vamos falar sobre psicose puerperal, né, que são alguns transtornos que existem dentro, né, dentro desse período, né, da maternidade, após o nascimento, e que muitas pessoas não conhecem. Informação, gente, informação é tudo. Informação é vida, informação é liberdade. Porque quando você não sabe o que está acontecendo, ficar num lugar cego, né? Você não sabe, e isso é desesperador. Quando a gente tem informação, não que o desespero diminua e você não sinta medo e você se sinta pronta para encarar, mas você tem noção do que está acontecendo com você. É importante a gente nomear, né? Quando a gente fala, a gente dá lugar dentro da gente. Tá certo, gente? Tem alguém com mais pontuação, perguntas? Estamos caminhando para o nosso final. E eu fiquei pensando, né, na música do Lulu Santos. Vou colocar ela pra gente ouvir mais um pouco, né? Eu acho que essa música ela fala muito do puerpério. Como uma onda do mar. Nada do que se vê não é o que viu há um segundo, né? Então, assim, é um período que é totalmente diferente, né, do que a gente viveu anteriormente, porque é um período novo e você não conhece. Então, pra gente ir fechando, eu vou ler um poema aqui. E a Luísa, ela tem um poema que se chama Puerpério. Puerpério. Sou um grande vazio, com um fiapo pendurado, na ponta do fiapo tem um bebê a me puxar. Um grande vazio que tem um bebê a me puxar. É assim. Tem um outro poema que eu ia ler quando eu falei do casamento, né, da mudança, né, que acontece nessa relação, né, que se chama casamento. Homem e mulher não se amam quando nasce o filho, se sobrevivem. Entendedores entenderão. É assim que se fala, né? Porque é isso, cada um olhando para si, cada um mergulhando em si, precisa ter paciência, respirar fundo. E isso vai passar. Quando, Rejane? Não sei. É você quem vai saber. Esse é o Tito, que faz parte das minhas quintas maternas aqui, ao vivo. Esse tempo é você quem vai dizer, porque ele é subjetivo, ele é um tempo que é para dentro, é um tempo de olhar para as suas mazelas, para as suas sombras, tirar poeira, cuidar, tratar e ressignificar. Então, se você percebe que você precisa de ajuda, não deixa de pedir. Sobrevive, se transforma e se fortalece. Exatamente. Com paciência, com respeito e vivendo um dia de cada vez. Olhar que o outro também é humano, que o outro também está vivendo as suas mazelas e não só você. Então, para a gente fechar, eu queria reforçar isso, né? Se você percebe que você precisa de ajuda, não deixe de buscar. Não deixe a onda ficar maior, porque essa onda ela vai e volta, mas a gente vai aprendendo a surfar, né? Assim, um dia de cada vez, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Vou fechar com essa música. Tenho certeza que quando vocês ouvirem,
Vocês vão lembrar daqui. Um beijo. Tudo passa, tudo sempre passará. E isso também vai passar. Um beijo para vocês. Até semana que vem, no próximo Quintas Maternas. Compartilha, curte e divida com outras pessoas que possam se beneficiar desse encontro aqui de hoje. Cada dia é diferente, novas surpresas. É assim mesmo. Obrigado por você estar aqui, Lady. Um dia de cada vez. Há tanta vida lá fora. Quando se sai da caverna puerperal, se descobre que há muita vida lá fora, mas que é preciso olhar para essas vidas aqui dentro. Certo? Um beijo, gente. Tchau, tchau.